F-22 Raptor é um caça americano que a humanidade não está preparada para lidar. Com tecnologia de ponta, o F-22 é uma arma voadora totalmente letal e que faz com que as nações de todo o mundo tenham medo. Talvez por não conseguirem replicar um, ou por causa dos estragos que este avião caça é capaz de produzir. 1985 é a data em que a Força Aérea dos Estados Unidos percebeu que estava ficando atrás das outras nações em termos de aviação militar. Mas isso estava prestes a mudar com a implementação de um novo programa, o Advanced Tactical Fighter. A ideia deste projeto tinha um único objetivo: idealizar e projetar um caça que fizesse frente à grande União Soviética, que na altura era quem possuía os dois grandes monstros da aviação, o Sukhoi Su-27 e o MiG-29, dois aviões caça que só a Rússia detinha e que o mundo tinha medo. O plano dos americanos era simples: deixar que as duas grandes companhias aeroespaciais americanas tratassem do assunto, a Lockheed e a Northrop, que em 1986 produziram o YF-22 e o YF-23. Dois caças muito idênticos, mas quando o assunto é perfeição, existe um que supera. Quanto ao Y-23, apelidado na altura como Grey Ghost, era um nome que fazia jus às suas características. De cor cinza e com uma velocidade de ponta de 2.335 km por hora, torna-o literalmente num fantasma dos céus. Graças a este motor preparado para atingir velocidade supersônica, o YF-23 vem equipado com dois motores Pratt & Whitney F119 que permitem a este caça percorrer mais de 3.000 quilômetros sem a necessidade de ser abastecido. Mas evidentemente que a velocidade não é tudo, e o que o torna assim tão letal são os seus armamentos. Equipado com uma metralhadora M61A2, que se encontra ao serviço da frota americana desde guerras como a do Golfo ou a de Vietnã, é uma metralhadora com um calibre de 20 mm e com a capacidade de disparar mais de 7.000 tiros por minuto. Por isso, é uma metralhadora que acompanhou a América ao longo destes anos todos, precisamente desde 1959. Acompanhado desta mortífera metralhadora, o YF-23 também possui 4 mísseis AIM-120 AMRAAM, 4 mísseis AIM-7 Sparrow e 2 AIM-9 Sidewinder, o que significa que está preparado para qualquer que seja o alvo a abater. Seja o alvo aéreo, terrestre ou marítimo, o YF-23 parecia não ter qualquer falha de produção, até que apareceu seu concorrente. Apesar das grandes capacidades que o YF-23 demonstrou ser capaz de atingir, desde a velocidade à furtividade, pareceram que não foram suficientes para derrotar o caça desenvolvido pela Lockheed em cooperação com a famosa Boeing e a General Dynamics, o caça YF-22. Nos testes desenvolvidos entre ambos, o YF levou a melhor em termos de agilidade e já se batia fácil contra as aeronaves soviéticas. Passados 11 anos da construção do YF-22, surgiu a oportunidade de o melhorar ainda mais, tornando-o ainda mais letal. O Rei dos Céus, Lockheed Martin F-22A Raptor, foi desenvolvido a partir do seu antecessor YF-22. 66,7 bilhões de dólares foi quanto custou o programa que deu origem ao F-22A Raptor. Apesar deste grande abalo para os cofres do Estado, a Lockheed Martin e a Boeing podem se gabar por terem construído o caça mais letal de sempre. Equipado com motores turbofan, permitem a este caça uma velocidade máxima de 2.410 km por hora, o que dá algo como 1,95 Mach. O F-22 Raptor é a mistura perfeita entre velocidade, agilidade e letalidade.
Apesar do seu design não muito convencional, as suas asas com formato de diamante e os estabilizadores com formato em V dão ao F-22 um ar de mauzão que o torna inconfundível nos céus. Mas há mais! O cockpit está numa posição mais elevada em relação aos outros caças para permitir que o piloto tenha mais visibilidade. Em contrapartida, o perfil geral do F-22 é mais baixo, o que permite facilmente rasgar as nuvens sem perder velocidade devido à força aplicada pela velocidade. Tudo isto foi pensado ao detalhe, até mesmo de como o F-22 Raptor consegue evitar radares inimigos. Como? A entrada de ar em serpentina faz com que os radares tenham mais dificuldade em identificar o caça. Mas tudo isto tem um preço, e que não é nada barato. 334 milhões é o valor necessário para produzir uma unidade deste caça. E neste momento, existem cerca de 200 operacionais. A história começou a ganhar novos contornos quando a Força Aérea percebeu que o F-22 Raptor não era perfeito. O problema é que se descobriu da pior forma. No dia 25 de março de 2010, um F-22 estava em missão e despencou no deserto de Mojave, que fica ao sul da Califórnia. O piloto deixou de comunicar com a torre de tráfego aéreo e, sem um motivo, o caça desfez-se em pedaços, o que resultou na morte do piloto. Este acidente marca o início de uma era negra na aviação, até porque, passados 7 meses, outro F-22 despencou perto do Alasca. O piloto e o capitão Jeffrey Haney acabou por não resistir aos ferimentos e é aqui que os militares decidem que não vão voar mais em zonas onde a neve seja abundante. Ao que parece, o problema desses F-22 estavam relacionados com o equipamento eletrônico que ainda ninguém decifrou as causas. O que levou a 22 de março de 2011, alguns caças ficarem fora de uma operação que ocorreu na Líbia e foram substituídos por caças FA-18, que é um caça americano construído entre a Northrop e a Boeing. Devido ao alto custo de produção do F-22 Raptor, o Estado tomou a decisão de cancelar novos projetos relacionados com este avião, o que deu abas para o F-35 se tornar mais famoso, por ter custos bem menores e ser um tipo de caça ainda mais versátil, devido ao seu pouso na vertical como um helicóptero. Após vencer o programa Joint Strike Fighter contra o seu rival da Boeing, o X-35, o F-35 veio tomar o espaço do F-22. Com mais de 850 caças produzidos, o F-35 tem um custo de produção muito inferior ao F-22. Desenvolvido a partir do seu antecessor Lockheed Martin X-35, o F-35 veio revolucionar o mundo em 2006 e a tendência para apostar neste caça continua elevada. A vasta tecnologia que apresenta permite a este caça ser letal e ao mesmo tempo útil em termos de informação para os estados. Desde recursos de vigilância e reconhecimento aéreo e terrestre, o F-35 apareceu em 3 variantes que o tornam versátil. Seja para decolagem vertical, decolagem no catobar ou para decolagem convencional, o F-35 parece servir todos os pontos necessários num caça. Este feito só foi possível graças à combinação de diversos aliados dos Estados Unidos, que se juntaram para financiar o projeto do F-35. Desde o Reino Unido até a Itália e Holanda, foram milhões de euros investidos, além das críticas recebidas por causa do atraso na produção. São centenas os países de todo o mundo que hoje encomendam este caça devido à sua versatilidade. Apesar de tudo, o seu coletor de dados, a tecnologia VLO Stealth, que permite que os inimigos notem a sua presença, o F-35 é completo em todos os aspectos. A geração do F-35 não trouxe só novidades em termos da aeronave em si. O capacete também tem novas funções tecnológicas que dão ao piloto um controle total sobre a aeronave e o ambiente que o rodeia.
O JHMCS, como é denominado, tem a capacidade de ajudar o piloto a abater os seus inimigos. Desde sensores que permitem ao piloto atacar alvos sem precisar usar métodos manuais, o JHMCS permite ao piloto alterar de alvo ou lançar um ataque mais preciso. Além do mais, o piloto não necessita olhar para os painéis para perceber se está sofrendo algum ataque ou se a aeronave apresenta algum problema. Tudo vai aparecer na viseira do capacete sem que haja necessidade de este movimentar a cabeça. Além do mais, a grande ajuda vem da visão noturna incorporada no capacete, que permite uma visão clara independentemente do tempo. A Força Aérea Militar tem acrescentado uma enorme força às nações de todo o mundo, com especial atenção aos Estados Unidos, que tem apostado em projetos para que a sua frota continue na linha das mais letais de todas e que nem a própria Rússia tem a capacidade de se igualar, seja em quantidade, seja em tecnologia.